Olá, pessoal! Estamos começando o nosso segundo programa sobre mulheres fortes da Bíblia. E dessa vez, vamos falar sobre uma personagem pouco conhecida, mas que tem muito a nos ensinar. Débora, a juíza de Israel. Para nos ajudar a extrair lições valiosas da vida de Débora, convidamos duas mulheres incríveis e com visões bem distintas sobre o assunto, Sara Tamara e Simone Cardoso. Juntas, vamos explorar a vida dessa mulher e descobrir o que podemos aprender com suas escolhas, sua coragem e sua sabedoria. Então, se preparem para um bate-papo cheio de reflexões, experiências e aprendizados. Mas antes, gostaríamos de convidar vocês a assistirem os nossos programas anteriores, incluindo o primeiro dessa série sobre mulheres, que falou sobre a vida de Marta. O link vai aparecer em algum lugar na tela. Se você ainda não assistiu, é só clicar e assistir. E sem mais delongas, vamos começar um bate-papo super descontraído sobre Débora. Antes de começarmos a falar sobre a vida de Débora, gostaria de pedir uma ajudinha. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo com seus amigos e familiares. Siga a gente lá no Instagram e Facebook. A gente quer alcançar cada vez mais pessoas com esses debates sobre mulheres fortes da Bíblia. E vocês podem nos ajudar nessa missão. E não se esqueça que estaremos sempre de olho nos comentários, respondendo e interagindo com vocês. Então, deixem suas perguntas, experiências e opiniões, porque queremos muito saber o que vocês têm a dizer. Estamos juntas nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Então, vamos retornar ao tema. Vamos mergulhar na história desta juíza, uma mulher forte e inspiradora, Débora. Essa líder corajosa não apenas guiou seu povo à vitória em batalhas, mas também serviu como juíza e profetisa. Sua história é rica em lições e exemplos que podemos aplicar às nossas vidas. Então, vamos lá. Vamos falar sobre Débora e aprender juntas. Qual era a situação do povo hebreu naquela época? Antes de começarmos a falar sobre Débora, é importante entendermos o contexto histórico em que ela viveu. Débora foi a esposa de Lapidote, mãe, dona de casa, trabalhadora, assim como nós. Imagine que você está numa viagem no tempo, voltando cerca de 3.500 anos atrás, na época em que Débora viveu. Nessa época, o povo de Israel estava em uma situação complicada, enfrentando ameaças constantes de invasores estrangeiros. Mas eles não estavam sozinhos, porque Deus havia prometido ajudá-los se eles seguissem seus mandamentos. No entanto, muitos israelitas não estavam seguindo esses mandamentos e estavam sofrendo as consequências. É nesse contexto que surge Débora, uma mulher forte e sábia, que se tornou uma líder do povo de Israel. Com sua coragem e sabedoria, ela conseguiu unir as tribos para lutar contra os invasores e libertar o povo de Israel da opressão. Mas essa não é apenas a história de uma mulher forte e corajosa. É também uma história sobre a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e ajudar o seu povo em momentos difíceis. E é por isso que a história de Débora ainda é relevante para nós hoje, mesmo depois de tantos séculos. Simone, considerando esse contexto de infidelidade em que o povo de Israel vivia, o que diferenciou Débora das outras pessoas para que Deus a escolhesse como representante dele diante do povo? Olá, Sheila e Sara. Se a gente voltar no contexto geral, como que era o contexto quando Débora surge? Nós vemos que o povo de Deus, antes de Débora, já haviam tido 3 juízes. No caso, Débora já era a 4ª juíza. E mulher. Não era comum. E não é, né? Não era comum. Então, a gente vê Débora num contexto onde o sacerdócio não funcionava, não tinham reis para dominar o povo. Então, a nação pagã
os cananeus, o rei Jobim, ele dominava e já num período de 20 anos, eles oprimiam Israel violentamente. Então, é nesse contexto, mas por que eles fizeram? Por conta da desobediência do povo. Só que chega um momento que o povo clama a Deus. E aí Deus vai levantar Débora. Quem escolhe é Deus. Então, Deus escolhe Débora, improvável, uma mulher, olha só, uma mulher profetiza e juíza. Mas por que ela era profetisa? Porque Débora tinha o Espírito de Deus. Débora tinha o dom do Espírito de Deus. Então, Deus escolhe Débora, ela se levanta, ela se posiciona num contexto em que o cenário era desafiador por conta da rebeldia do povo, por conta da opressão dos cananeus, e ela começa, então, a julgar a causa. Então, não é uma juíza no sentido militar da palavra, né? Mas ela se levanta, Deus a escolhe, Deus a levanta para que ela julgasse as causas do povo. E aí a gente vê uma coisa interessante, que muitas tribos, as tribos que estavam separadas, eles iam até Débora para que ela pudesse julgar as suas causas. Né? Então é nesse contexto de desobediência, de rebeldia do povo, que Débora, a figura dela, se mostra ali, com a sua fidelidade a Deus, com a sua obediência a Deus. É nesse contexto, num contexto totalmente, né, contrário tudo aquilo que Deus havia exigido para o povo. E aí Deus levanta Débora como profetisa e juíza. Sara, pensando em Débora como uma de nós, né, trazendo essa história para a nossa atualidade, enquanto mulher, na sua concepção, o que colaborou, contribuiu para que Deus a escolhesse? Eu acho que Deus contribuiu muito para Deus escolher Débora, além da sua fidelidade, foi a sua coragem. Porque Débora, ela tinha lá suas personalidades, né? Provavelmente era uma mulher muito inteligente, entendia de política, de todo aquele processo, senão ela não era escolhida para ser uma juíza. Mas além dela ter na sua vida o centro que era Deus, além dela ter a sua fidelidade que era Deus, eu acho que Débora ela tinha a coragem. Porque foi igual o Simone falou, é Deus que nos dá, é Deus que nos capacita. Mas se nós não tivermos a coragem do ir, então tudo que Deus fez por nós acaba sendo meio que em vão. E Débora não, ela tinha a coragem, ela tinha o espírito de liderança. Então, nós podemos trazer isso para a gente. Ao estudar sobre Débora, pensei muito nessas questões mesmo, da questão dela de liderança e da coragem que ela tinha, que já era uma personalidade dela mesmo. E Deus só aproveitou ali para usar ela mais ainda, porque Ele sabia que a fé dela já era uma fé inabalável. Então, ele usou ela sabendo que ela tinha, sim, uma capacidade grande de liderança e uma coragem que poucos ali tinham. Talvez você que está nos assistindo nesse momento seja uma Débora e só não tenha percebido o chamado que Deus tem para você. Por quê? Débora, Deus a escolheu para ser líder em Israel, mas ela já era uma líder, lá na sua casa. Né? Ela já cuidava de um ambiente, de pessoas, ela já fazia o gerenciamento da sua casa. Então, o Senhor escolheu ela porque o Senhor já sabia que ela tinha habilidade, o Senhor já sabia que ela era uma mulher corajosa, o Senhor já sabia que ela era uma mulher sábia. Aí é lógico que dentro do contexto bíblico de ser juíza, de ser profetisa, todos esses dons, essas qualidades que Débora tinha, seriam aprimorados para que ela cumprisse o querer de Deus na vida dela. Durante o período dos juízes, né, do período que Débora exerceu ali a sua função, é importante entendermos um pouco o que estava acontecendo. Foi um período bastante turbulento na história de Israel. Tiveram muitas batalhas e conflitos. Então, é nesse contexto que surge essa heroína. E quando a gente fala sobre heroína, a gente pensa numa mulher diferente de nós.
Mas ela não era diferente, né? Débora era como nós, uma mãe, uma dona de casa, uma esposa, né? E aí, se a gente pensa muito nesse contexto, não, mas ela era mais forte, mais corajosa que eu. Quem sabe eu não seja mais forte, mais corajosa que ela? Né? Ela foi heroína? Foi sim, porque em um período que a liderança era predominantemente masculina, ela foi escolhida como juíza de Israel. Sendo mulher, né? Nada a ver. A questão que a gente trouxe não está dentro da questão de gênero, mas dentro da escolha que Deus faz, da decisão que Deus toma sobre a pessoa. Débora ela foi escolhida para ser juíza porque ela confiava em Deus. E Deus sabia que ela daria conta do recado. Então, por mais que ela tivesse ficado com medo, Deus sabia que ela era sábia e que ela tinha capacidade de liderar o seu povo. E isso não tem nada a ver com o gênero da pessoa, mas sim com o coração da pessoa. Com a proximidade, com o tipo de relação que eu tenho com Deus. Agora, vamos mergulhar, então, mais profundo na história de Débora. Quem foi Débora? O que ela fez que tornou ela uma mulher tão importante? Débora foi uma das poucas mulheres que foram mencionadas na Bíblia como juíza. Ela se destacou por sua sabedoria, por sua liderança e por sua coragem, em um tempo que as mulheres eram geralmente excluídas, né, das posições de poder e autoridade. Débora foi escolhida pelos israelitas para ser a juíza deles durante um período de opressão pelos cananeus. Sua liderança levou à vitória dos israelitas sobre esse povo, e ela é celebrada em um dos cânticos mais antigos da Bíblia, o Cântico de Débora. As realizações dessa juíza foram notáveis em um tempo em que as mulheres tinham pouco acesso à educação e eram consideradas inferiores aos homens. Ela é um exemplo inspirador de uma mulher que superou as barreiras de gênero e se destacou por sua habilidade e coragem. Vamos falar então mais um pouco sobre as lições que aprendemos com Débora. E aí, Simone e Sara vão trazer para nós alguns aspectos que elas encontraram de interessantes dentro dessa história, citar alguns aspectos. E o que a gente aprende com essa líder, né? Quais as lições que elas deixam para nós de aprendizado enquanto líder que somos também? No texto, eu estava pensando um pouquinho no que Simone falou no início. O texto, o livro de Juízes, ele já é um livro que você vai, quando você pensa em ler ele, você pensa que vai ser um livro baseado em homens, né? E eu acho que foi aí a grande atitude de Deus no meio disso daí, foi pensar, mostrar assim, não, mas tem mulheres que são capazes para isso, tanto homens como mulheres. Eu posso levantar, basta a gente querer, né? Nós como mulheres, homens, basta a gente ter essa força de vontade. E ele percebeu isso em Débora, então ele usou ela como oportunidade, que ele não titula ninguém pelo seu gênero, mas sim pela sua coragem, mas sim pela sua fé nele. Então, Débora, é interessante na história dela a gente perceber esse aspecto. E ela já tinha, como a gente já falou aqui um pouquinho também, uma certa confiança ali naquele meio. Afinal de contas, ela já era uma profetisa. Ela já tinha o dom da fala, as pessoas já levavam muito a sério aquilo que ela falava, tinha a confiança nela. O texto fala que ela sentava ali numa figueira e ali ela, né, tinha filas de pessoas para ouvi-la. Então, Débora, ela tinha uma certa oponência naquele meio. Então, é interessante a história dela, ressaltar isso mesmo, que às vezes aquele que você acha que é fraco, mas é deles que Deus tira as melhores essências. E olha a grandeza que ela foi, olha tudo que ela veio proporcionar no meio de tantos conflitos, de tantas problemáticas que eles estavam tendo naquele momento. E ela conseguiu meio que de nortear eles, né? Conseguiu dar um caminho, direcionar. E ela não fez isso sozinha. Ela fez isso com a direção de Deus. Ela deixou ela ser completamente usada por Deus. Então, é muito interessante a história dela, a gente sempre pensar
o quanto que Débora ela deixou ser usada por Deus. Verdade, né? Então, Deus é aquele que quebra paradigmas. Deus é aquele que faz aquilo contrário àquilo que o homem pensa, né? A nação de Israel sendo oprimida. Cadê os juízes? Né? Cadê os homens ali, os homens de guerra? Cadê o exército? Né? E aí é interessante que Deus, ele escolhe Débora e Deus a levanta e como profetiza, Deus fala com ela. Fala assim, olha, avisa esse povo que agora eu vou dar vitória para eles. Oh, esse povo está sofrendo, já tem 20 anos nessa opressão. Né? Então, assim, quem era no momento, quem mais estava oprimindo Israel? Eram os cananeus. Eram os cananeus. E aí, quem era o chefe do exército dos cananeus? Um moço chamado Císera. Né? E aí, o que acontece? Deus usa Débora e fala, Débora, chama Baraque e diz para ele, vocês vão, junta as duas tribos, olha só, olha a importância dessa mulher. Duas tribos que estavam, né, cada uma estava num canto. Pega 10.000 homens dessas tribos e vocês vão descer contra o exército cananeu. Gente, o exército israelita não tinha armamento bélico. O exército cananeu, diz o texto, que eles tinham 900 carros de ferro. Gente, isso era uma potência. Para a época, era uma potência. Né? Então, olhar para esse exército, era o mesmo que dizer assim, estamos perdidos, vamos ser derrotados. Mas e o que Deus fala? Chama Baraque, fala com Baraque, que vai, porque eu vou entregar a Císera na mão dele. Olha que importante. Ela chama Baraque e dá o recado. Mas aí eu acho que o moço ficou meio... Eu acho que nesse momento teve uma crise de fé dele. Gente, normal, né? Todos nós temos. Quem nunca? Porque ele fala assim para ela, eu só vou se você for. Como assim? Talvez ele duvidasse ali da hora que Deus realmente estava falando, né? E dissesse assim, ó, se ela for, é porque realmente é de Deus, né? Porque ela não vai correr o risco, né, de ir para lá e ser devorada, né? Ser engolido pelo exército inimigo. E aí ela fala, tudo bem, eu vou. Olha que interessante. E o interessante é que o tempo todo, você não vê Débora com a espada na linha de frente. Não. Ela é uma pessoa que está ali, ela não tira a autoridade de Baraque. Ela não tira. Ela consegue liderar sem tirar a autoridade do outro. E isso é interessante. Esse aspecto é muito interessante. Porque quando eles vão, ele vai para o campo de batalha. Mas ela não, ela fica. Provavelmente ela fica lá escutando as ordens de Deus. Deus fala com o profeta. Deus estava falando e ela entregando o recado do Senhor. Né? E aí o que aconteceu naquele dia? O ribeiro lá diz que ele juntava pouquinha água. Mas naquele dia, para cumprir a palavra, o que Deus fez? Mandou uma chuvarada. Mas muita chuva, tão forte que inundou. O negócio lá virou um lamaçal. O que aconteceu com os carros de ferro? Atolaram todos. E o povo morreu. Mas o Císera conseguiu escapar. O Císera fugiu. E aí quem foi atrás dele? Baraque. Deus não tinha mandado ele ir, que Deus ia entregar na mão dele? E ele foi. Né? Ele encontrou ele? Aí a gente vai saber se ele encontrou, em que situação ele encontrou. Porque tinha a profecia. Qual era a profecia? Por conta que ele duvidou, meninas, que era de Deus, eu acredito que era por causa da fé, Débora fala uma coisa importante para ele. Deus, você vai descer contra Císera, Deus vai te entregar, mas a honra não será tua. Exatamente. Né? A honra não será tua. A honra será de uma mulher. E aí nós vamos descobrir quem era essa mulher. Será Débora? Vamos caminhar. Dentro do relato, né, do livro de Juízes, os capítulos 4 e 5, encontramos toda essa história, né, que está sendo relatada aqui a respeito de Débora.
A própria Bíblia, ela nos orienta o seguinte, que a nossa fonte de sabedoria, ela é o Senhor. A nossa fonte de sabedoria, ela é o próprio Deus. E ela diz, se quer sabedoria, peça a Deus. Era Ele que estava dando essa sabedoria a Débora. E aí, e sobre a coragem? Quem estava dando coragem para Débora, né? Débora já era uma mulher corajosa. Mas será que é a ponto de ir para uma batalha? Porque, às vezes, eu passo minha vida toda pedindo para Deus coragem. Só que a coragem, ela não vem em um potinho mágico que eu vou colocar na minha comida ou que eu vou tomar com suco de limão e vou ficar corajoso. A coragem a gente adquire enfrentando as dificuldades, né? Débora não foi para a guerra para guerrear, mas ela foi para a guerra como representante oficial de Deus. Isso é uma atitude de coragem. Foi o Senhor que me falou que seria dessa forma. E porque Ele falou, eu estou indo sim com você para a guerra, como representante do céu. Essa foi a atitude de coragem de Débora. Ela não precisava pegar na espada. Por isso que muitas vezes a gente precisa sim aprender com Débora e se identificar, buscar sabedoria na fonte certa, onde existe todo tipo de sabedoria. E quando pedirmos para Deus coragem, irmos em frente e enfrentar a batalha, seja qual for essa batalha. Então, Débora, ela é um exemplo para nós de coragem, né? Por ela encarar a batalha, por ela não temer. Não, mas eu não vou não, Baraque, porque essa batalha é masculina, não é para mim. Não, você só vai se eu for? Então vamos, que eu já estou indo. Me acompanhe, que eu já estou indo. É muito importante, ao seguir a ordem do Senhor, nós termos coragem para correr risco, apesar das dificuldades. Isso é demonstração de decisão inteligente e de coragem. Eu estava pensando aqui, porque assim, Débora ela era uma mulher de muita moral. Ela tinha moral com Deus e com aqueles que estavam no convívio juntamente com ela. Porque todos ali sabiam que ela era a porta-voz de Deus. Então, quando Simone falou de Baraque, eu acho que, além dele ter ficado assim apreensivo, ele falou assim, não, eu vou levar ela, porque se acontecer alguma coisa lá, Deus vai usar ela e vai falar alguma coisa e vai nos orientar. Então, assim, gente, para a gente, a mulher, em um momento, em um contexto onde era muito patriarcal, é muito louvável Deus ter conseguido e fazer com que as pessoas entendessem que ela era a porta-voz dele. Então, assim, ela foi porque ela sabia que ela também seria tipo um suporte para Baraque. Não, igual a Simone falou, não como luta, ela não pegou espada, ela não como isso. Ela estava lá no seu cantinho. E eu acho que Baraque ficou até mais confiante, porque se der uma zebra aqui, Deus vai usar ela vai intervir, vai conseguir direcionar nós aqui. Então, assim, além dele confiar nela, ele também sabia que aquilo tudo ali estava sendo direcionado por Deus. Considerando, né, que nós podemos ser uma Débora, Simone, fala para nós o seguinte, em que Débora te inspira? Porque Débora, ela podia ter falado assim para Baraque, não vou poder te acompanhar não, Baraque, porque tem tanta vasilha suja lá em casa. Tem uma consulta agendada para hoje, é dia de faxina. Mas não, Débora deixa e vai para a guerra. Débora deixa suas funções, obrigações, atribuições e escolhe atender o chamado de Deus. Em que isso te inspira hoje, enquanto mulher, de que atender o chamado de Deus com coragem é a melhor decisão, é a melhor parte da nossa vida? O que a gente tem que ter em mente que Débora, como mulher, ela não era diferente de nós, não. Ela tinha as mesmas queixas que nós temos, as mesmas necessidades que nós temos. Mas o que inspira pela coragem, como Sara já falou, mas essa coragem, será se era propriamente dela ou ela recebeu de alguém? Né? Isso é importante. Então, assim, Deus, quando Ele chama, Ele dá todo o suporte à pessoa. Né? Então, era uma mulher encorajada, né? Era uma mulher que, no momento em que viu a situação da sua nação, ela se posicionou. Né?
ela se posicionou, que ela disse assim, olha, quem está mandando esse negócio é Deus. Né? É Deus quem está mandando. Então, se Deus está mandando, então, assim, a confiança em Deus, em saber que, gente, estava indo para a guerra, a vida estava em risco, né? Podia ceifar ali, mas a confiança dela estava em Deus. Ela havia recebido de Deus que Deus daria vitória para aquele povo. E ela não duvidou. Tanto não duvidou que ela foi. Né? Ela foi. E aí, o resultado disso é que Deus deu vitória. Deus deu vitória a Israel. Né? E Deus, ele, com a habilidade dela, as tribos foram reagrupadas. Olha que coisa importante. Olha a equipe aí. Né? Então, assim, ela inspira pela coragem, sabe? Uma mulher, naquele tempo, nós estamos falando de mil e alguns anos antes de Cristo. Se no tempo de Jesus a mulher já não era tão fácil, vamos voltar para hoje, se nos nossos dias ser mulher já é difícil, quanto mais. E o que me chama a atenção é a submissão de Débora. Ela era uma mulher submissa a Deus. Né? Submissa aos seus líderes, né? Porque Baraque era um líder. Baraque era um líder da tribo Naftali, né? Então, ele era um líder. E assim, a submissão, ela fez ali o seu papel, como você falou, né? Ela estava ali, ela foi a auxiliadora, ela foi a ajudadora, ela foi o suporte. Então, hoje não é diferente. Somos mulheres, assim como Débora, né? Temos as nossas necessidades, mas quando nós nos colocamos na dependência de Deus, debaixo dessa autoridade de Deus, sendo submissas a Ele, Ele nos capacita, Ele nos encoraja, né? Ele nos dá o suporte necessário que a gente precisa, né? Então, a profecia se cumpriu. Se havia alguma dúvida quanto à profecia, se cumpriu, porque quando os carros atolaram, o Císera fugiu. E aí, olha só o que acontece. Ele chega num determinado lugar e uma mulher, né, Jael, ele pede abrigo na sua tenda. E ela, muito gentil, educadamente, concede abrigo para ele. E aí pede água. Me dá água, estou cansado, estou fugindo, né? Dá água. Ela vai lá e dá o quê? Um leitinho. Olha que mulher generosa, gente. Deu um leitinho para ele e ele, cansado, pega no sono. E o que acontece? Ela vai lá, sutilmente, pega uma estaca, um martelo e crava na sua cabeça. Ela matou Císera. Não foi o Baraque que matou, mas uma mulher, porque a profecia dizia que a honra seria dada a uma mulher. Então, Jael, ela foi honrada, né, por matar aquele comandante, o comandante do exército dos cananeus, né? Então, é isso. Então, nós, como mulheres, precisamos entender que não somos diferentes, não, né? Não somos diferentes. Se a gente se colocar na dependência de Deus, nós temos condições de fazer também coisas extraordinárias, porque Jesus falou que a gente faria coisas extraordinárias, né? E Ele não limitou somente aos homens, mas a todos. Então, precisamos confiar mesmo em Deus. Principalmente porque, assim, jogando para os dias de hoje, às vezes a gente até nos coloca à disposição de Deus. Só que a gente, às vezes, coloca muito cis antes. Mas eu tenho que ser mãe, eu tenho que ser dona de casa, eu tenho que ser esposa, mas aí eu tenho que cuidar de tal ministério. E aí você vai só pondo o cis e o cis. Mas, Deus, eu estou aqui, viu? Você pode me usar. Então, assim, Deus, Ele está lá mesmo, Ele está te esperando para te capacitar. Ele conhece os seus dons, Ele sabe, porque foi Ele que te deu. Então, assim, Ele sabia até onde Ele podia ir com Débora. E Débora, ela era tão inteligente e tão sábia, porque ela poderia se achar. Afinal de contas, ela foi titulada como uma heroína, ela teve toda uma pompa ali, mas não, ela sabia que ela era somente uma porta-voz de Deus. Então, assim, é nós entendermos e nos colocarmos, sim, à disposição de Deus, porque pode ter certeza que o resto Deus vai cuidar.
seja lá a família, seja os filhos, Deus vai cuidar, porque Ele sabe que, independente se a gente trabalhar para a obra, as outras coisas vão estar fluindo de um jeito que depois a gente olha, diz, como é que eu consegui? Foi Deus. E é exatamente como Débora, foi Deus que guiou ela e assim instruiu todos aqueles no meio dela e ela foi uma grande mulher, de grande exemplo para nós e nos traz muito aprendizado, que foi tudo que o Simone falou. É a dependência dela, é a coragem que... Coragem, a gente tem que... Não adianta, é o primeiro passo e a gente que dá. O resto, Deus toma conta. Se colocar à disposição de Deus, assim como Débora se colocou, né, é muito importante e é uma decisão inteligente. É uma das decisões mais inteligentes que uma mulher pode tomar. Porque, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, Ele vai tomar as melhores decisões. Ele vai nos colocar nos melhores projetos. Porque Ele sabe do que a gente dá conta, Ele sabe do que nós precisamos, e Ele sabe até onde pode chegar. Dentro da história de Débora, descrita no livro de Juízes, a gente aprende sobre união e obediência. E a união e a obediência que a gente enxerga dentro da história de Baraque e de Débora, elas geram vitória para o povo de Deus. Não seria diferente nos dias de hoje. Uma liderança, uma comunidade que está unida e que obedece àquilo que o Senhor determina, que obedece às orientações do Senhor, é certo que ela será uma comunidade vitoriosa, que aquela família, que aquela igreja, lá no trabalho, seja onde for. É importante seguirmos essas atitudes, né? Enquanto líder, quem é o seu líder? Nós precisamos entender que o líder, ele é instituído por Deus. Baraque era um líder? Sim, ele era o líder do exército. Mas ele entendeu também que Débora era líder espiritual naquela época. Ele entendeu, por mais que ele fosse o homem forte, o homem de guerra, ele entendeu que a líder espiritual, que a representante do Senhor, era Débora. E ele não teve preconceitos com relação a isso. E é importante nós termos essa clareza em nossa mente. O líder instituído pelo Senhor, ele é de grande importância para o nosso crescimento e para as vitórias que nós vamos receber ou que a nossa comunidade vai receber. Isso é muito importante. Então, trazermos para a nossa vida atual esse exemplo de Débora e de Baraque. Ela foi submissa ao Senhor, mas ela também, enquanto juíza e profetisa, ela era submissa a Baraque enquanto líder do exército. Ela não afrontou ele em nenhum momento. Ela não falou para ele, então, Baraque, já que você não quer ir, eu vou falar com o Senhor para escolher outro. Não. Ela falou simplesmente, então, tudo bem, eu vou com você. Porque ela também entendia o papel dele enquanto líder do exército. E aí, então, vamos, continuando aqui a nossa conversa a respeito dos aprendizados dentro da história de Débora. Hoje, como mulheres, Simone vai falar para nós sobre, como mulheres, como nós devemos nos posicionar com os nossos líderes no mundo atual. Isso na igreja, lá no nosso trabalho, e sem ferir a sensibilidade do nosso superior. Pode ser que o nosso superior seja um homem, pode ser que o nosso superior seja uma mulher, mas como que a gente vai se posicionar enquanto mulher sábia diante dessa liderança? Eu acho fantástico, porque hoje, na atualidade, se prega muito a igualdade. Isso. Né, a igualdade. Mas o que a gente precisa entender, a primeira coisa, quando Deus nos fez, Ele não nos fez igual. Já começa aí. O homem foi feito diferente da mulher, em todos os aspectos. Né? Então, é possível sim, hoje, se a gente entender qual é o nosso papel. Qual é o nosso papel como mulher? Né? É de auxiliadora, é de ajudadora, é o suporte. Não é verdade? Então, se a gente entende do nosso papel, então é possível sim, você ser uma líder no seu trabalho, sem tirar a autoridade do seu superior, sem ferir a sensibilidade dele. É possível, sim, você exercer o seu ministério na igreja, sem tirar a autoridade do seu pastor, do seu líder. Porque você é líder, mas a gente sendo líder, a gente tem um líder. Então, nós somos liderados, né? Então, assim,
essa ajuda que precisa ser, sabe? Não sendo líder, sendo sábia, sem ferir a sensibilidade masculina, né? Mas eu acredito que essa submissão, Débora, ela foi submissa tanto a Deus, como o Shirley falou, tanto a Deus como ao líder Baraque, né? Mas ela não deixou de exercer o seu papel, ela não deixou de exercer a sua função, né? E ela foi honrada, né? No seu ministério, ela foi honrada por Deus no seu ministério. Tanto é que Débora foi tão honrada por Deus que está lá, o livro dos juízes, quem aparece? Débora, né? Sara falou isso no início. Então, Débora está lá, escrita lá na história lá. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós temos muito a aprender com Débora, né? De entender qual é o nosso papel, sem tirar a autoridade do nosso líder, do nosso superior. Sara, tentando pensar agora com a percepção dos homens, como que esses homens eles vão poder apoiar, né, e valorizar essa mulher aí, enquanto líder e tomadora de decisão? O que eles podem fazer aí para nos ajudar nesse processo? Porque, às vezes, não lá em casa, né, mas no trabalho, na igreja, eu vou ser liderado por uma mulher. E aí, enquanto homem, o que eu posso fazer? Eu acho que cabe muito também o que Simone já falou. Acho que entra para os dois meios. É você saber o equilíbrio e você saber o seu papel. Porque quando você sabe o seu papel e até onde você pode ir, você não entra no espaço do outro e o outro não entra no seu espaço. Então, assim, quando você está em um meio de igreja ou casa, ou o que for, quando é estipulado, ou quando você incentiva ou valoriza o outro, não tem por que dar, né? Assim, então, assim, quando você está no meio, tem uma mulher e tem um homem como um líder, o papel dele é incentivar. É incentivar, é saber até onde ele pode ir, a mesma coisa é ela, é saber até onde ela pode ir, até onde pode ajudar. Eu acho que acaba entrando as mesmas coisas que Simone falou, assim, é você saber até onde você pode pôr o pé e até onde você pode recuar. Né? Então, assim, mas eu acho que a gente tem que entender, principalmente no meio de lideranças de igreja, no meio da igreja mesmo, do convívio, é você não desestimular, sabe? É você, pelo contrário, incentivar. Porque a mulher, em si, ela já, né, não, assim como o homem também, mas tem as cargas que ela coloca já demais para ela. Então, quando você desestimula, já é um passinho aí para ela ter aquele desânimo, então, tudo mais. Então, quando você tem um líder que estimula você, que te incentiva e que mostra assim, ó, se você precisar, eu estou aqui, não tem que dar errado. Eu acho que nenhum entra no espaço do outro, mantém tudo num certo equilíbrio. Débora nos traz um ensinamento que é muito relevante para hoje, né, para a atualidade. E que nós, como mulheres sábias, devemos buscar seguir. É possível ser líder nos tempos de hoje, ser uma mulher sábia, seguir os princípios do Senhor. É possível ser uma mulher corajosa nessa sociedade hoje, completamente diferente dos padrões bíblicos, completamente diferente daquilo que o Senhor espera que sejamos, sem viver uma liderança conturbada, uma liderança conflituosa. É possível. O livro de Provérbios diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Quando Provérbios fala, Salomão fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, talvez a gente pense só lá na minha casa, eu enquanto esposa, eu enquanto mãe. Mas a mulher sábia, ela edifica também o seu ambiente de trabalho. Ela edifica também o seu grupo de ministério ali na igreja. A mulher sábia, onde ela passa, essa sabedoria vai ser exalada através de suas palavras, através da sua presença. Por quê? Porque ela segue a orientação de Deus. Porque ela entende que ela precisa ser uma mulher que se submete às lideranças instituídas. Ela sabe como lidar também com o seu liderado. Isso é muito importante. E outra lição também muito relevante que aprendemos com Débora é a lição de que devemos ser colaborativos, que nós devemos sempre trabalhar em equipe.
Ah, mas eu não gosto, eu prefiro trabalhar sozinha. É preciso aprender a trabalhar em equipe. E eu aprendo a trabalhar em equipe lá em casa. Né? Lá em casa, quando eu cumpro com meus deveres domésticos. Né? Porque a casa ela não é só da mãe, ela é do pai e é dos filhos. Então, é lá em casa que eu aprendo a trabalhar em equipe, que eu aprendo a ser liderado e que também aprendo a liderar. E Débora traz essa lição para nós e mostra que é possível, sim, trabalhar em conjunto e que a habilidade de cada pessoa seja valorizada. Além disso, Débora traz para nós sobre persistência. Mas eu preciso ser persistente? É fato que eu preciso. Né? Eu não posso desistir. Eu preciso, quando tenho um objetivo, não desistir. Por mais que ele pareça distante, por mais que ele pareça difícil, o ter coragem é exatamente enfrentar as dificuldades, né, para alcançar esses objetivos. E Débora, ela enfrentou as adversidades. Em muitos momentos, Débora precisou deixar sua casa. Seus filhos, se ela os tinha, seu marido, Lapidote, ela precisou deixar. Né? E, às vezes, ele falou como alguns dos nossos maridos falam, tem mulher nessa casa mais, não? Mas ela precisou deixar, inclusive quando ela foi para a batalha, né, com Baraque. Ela precisou perder para ganhar. Ela precisou deixar de viver algumas coisas para poder ser exemplo para nós hoje. Isso é muito importante. E um ponto extremamente relevante é que, em todo o tempo, Débora confiou em Deus. Sem essa confiança, não teria vitória. Então, essas são apenas algumas das lições que nós podemos aprender, né, com essa nossa juíza, profetisa, dentro do livro de Juízes. A exemplo dos líderes bíblicos, Salomão, Davi, Moisés, que escutaram a voz do Senhor, que foram pessoas humildes, que foram sábias, né, que buscaram sabedoria no Senhor, vamos finalizar aqui a nossa discussão a respeito da história de Débora, deixando um conselho para as mulheres que vão nos assistir, né, enquanto esse programa estiver vinculado às nossas redes sociais. Deixe um conselho. E aí, eu já deixo o meu agradecimento para vocês, né, meninas corajosas, fortes, Déboras que aceitaram esse desafio de vir falar a respeito de Débora. Muito obrigada, né, porque vocês aceitaram, porque vocês são representantes do reino. Cresçam sempre em graça e sabedoria. E deixem aí para nós esse conselho de vocês enquanto mulheres. Eu agradeço, né, pelo convite. E é possível, tá? Débora, ela exerceu um papel a qual ela foi chamada porque Deus a chamou. Então, quem escolhe é Deus. Deus a escolheu, Deus a capacitou. Ela tinha um Espírito de Deus sobre a vida dela. Ela era a porta-voz de Deus. E hoje, nós também precisamos nos colocar à disposição de Deus, para sermos também porta-voz dele nessa geração turbulenta também, corrompida, né, que nós estamos vivendo, né? Sermos porta-voz de Deus, falar as verdades de Deus, né, para essa geração. Sim, e naquilo que a gente precisar, Deus, ele é poderoso para restaurar. Né? A gente viu aí que Baraque, né, mesmo com que eu entendo como uma fraqueza no momento em que ela entrega a profecia, mas no final das contas a gente vai ver o nome dele aonde? Lá em Hebreus, heróis da fé, fazendo parte, né? E aí é interessante. E aí a gente vê Débora, né, lá no livro de Juízes, Deus mostrando para a gente que ele escreveu o nome dessas pessoas na história. Né? E nós temos hoje também, na atualidade, nós servimos o mesmo Deus que não muda e que é poderoso, né, para restaurar qualquer situação. Né? Como eu falei, tem situações que ser submissa não é fácil, é difícil, porém é possível. Né? Se a gente buscar a orientação, a direção do Espírito Santo de Deus, como assim foi com Débora, temos certeza, né, que teremos sucesso aí naquilo que nós intentarmos fazer segundo a vontade de Deus, né? Que é possível, sim, ter o seu ministério sem ferir a sensibilidade do outro. Né? Então, isso ficou bem claro, assim, para a gente mesmo.
E é isso, né? Que Deus abençoe a cada um que assistir esse programa e que seja bênção na sua vida, e que você seja edificado, né, pelo Senhor. Primeiramente, assim, eu estava comentando com a pessoa que eu sempre, quando eu vou fazer alguma pregação ou fazer, né, os vídeos, eu sempre penso, tiro sempre primeiro para mim. A gente sempre tem que nos colocarmos na frente. Então, assim, o que eu tiro para mim e que possa também outras mulheres ou homens tirarem para eles também, é a gente buscar de Deus sabedoria. É nós buscarmos de Deus discernimento. É nós buscarmos de Deus porque Ele está lá sentado só esperando a nós estarmos dispostos a Ele. Então, é a gente ter essa capacidade de conseguirmos nos pôr à disposição dEle e buscar sempre sabedoria, porque foi igual a Simone falou, a gente vai ter as nossas limitações. Nem sempre vai ser fácil. Só que não existe Débora só naquela época, existe Débora nessa época também. Existe Déboras entre nós. Nós podemos ser uma Débora. Então, assim, só que às vezes a gente mantém ela tão escondida, a gente mantém ela tão escondida no meio da nossa igreja, às vezes a gente até enxerga umas Déboras de longe e elas não conseguem ainda se ver. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar para nós também, sabe? De nos conhecermos, de saber nossas limitações, de sabermos também aquilo que a gente quer. Eu acho que o que falta, às vezes, nós é ter uma conversa franca com Deus. Né? Não é cobrar dele, porque o melhor é dele, é ele que sabe o melhor para nós. Mas é a gente estar disposto para ele e também conversar, dialogar. Porque eu acredito que Débora ela tinha essa intimidade com Deus, né? Tanto que era profetisa, ela não só ouvia, eu acredito que ela tinha lá suas conversas com ele. Com certeza. Então, é ter esses momentos com ele. E às vezes a gente esquece que para a gente buscar sabedoria, para a gente estar disposto com ele, nós precisamos conversar com Deus. Então, é isso que eu levo para mim como aprendizado, é me buscar ser mais como Débora. Eu não, sabe, de ter essa questão da obediência, ter essa questão da coragem, essa questão de saber o meu lugar. Né? Eu acho que quando nós sabemos o nosso lugar no meio de Cristo, a gente é luz aonde a gente for. A gente leva o reino aonde a gente for. E acaba sendo natural, a gente faz sem perceber. Né? Então, eu agradeço mais uma vez, estou aqui. E que Deus possa abençoar a vida de vocês. Fiquem com Deus. Chegando, então, ao final do nosso debate de hoje, eu deixo uma pergunta para você, que está nos assistindo. Como você quer ser lembrada? Daqui a 50 anos. Como você gostaria que as pessoas se referissem sobre você e lembrassem de você? Débora fez história. E nós lembramos de Débora como uma mulher sábia, como uma mulher corajosa, como uma mulher de fé. Então, se você ainda não tiver essa resposta, busque de Deus. Como você gostaria de ser lembrada daqui a 50 anos? Agradeço muito, muito as nossas convidadas, né, que contribuíram com a visão, uma perspectiva diferente sobre a vida de Débora e trazendo os ensinamentos dela para a nossa atualidade. Comentários muito enriquecedores. E que eu tenho certeza que, se você estiver com o seu coração aberto, vão produzir mudança também na sua vida. A você que acompanhou aí esse nosso bate-papo, essa nossa discussão, muito obrigada. Espero mesmo, de verdade, que você tenha aprendido um pouco mais sobre a vida dessa serva do Senhor. E, com ela, aprendido um pouco mais de que o Senhor quer fazer algo através de você. É sempre um prazer estar aqui com vocês e compartilhar ideias. Juntos vamos aprender. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Compartilhar também o link com seus amigos e familiares. Isso vai nos ajudar a alcançar outras pessoas e a levar o conhecimento da palavra de Deus a um público cada vez maior.
Quero lembrar vocês ainda que estaremos sempre olhando os comentários e respondendo às suas perguntas. Então, deixe lá algum questionamento que você tenha a respeito, ou algum comentário, né? A sua percepção sobre a história de Débora. Não deixe de escrever sua opinião e dar um feedback para nós a respeito do que você aprendeu. Através do diálogo, podemos crescer e sempre aprender junto. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês e que Deus continue abençoando e guiando a cada um de nós em nossa jornada. Até o nosso próximo encontro.